Então, minha contribuição vai ser mais sobre quem é Bandura em si. Primeiro, eu acho importante a gente começar falando sobre família, sobre infância do cara. Então, Albert Bandura, ele nasceu em 4/12/1925, em Mundare, que fica no norte de Alberta, no Canadá. Então, já é meio diferenciado porque a gente está acostumado a ver a maioria dos psicólogos sendo europeus, alemães, aquele negócio ali meio perto. Então, ele era o filho caçula e o único homem da casa, fora o próprio pai. A educação dele, como era uma cidade pequena e muito limitada, fez ele se tornar meio independente e motivado em relação à aprendizagem. Então, ele estava sempre tentando buscar formas diferentes, mais e mais formas de estar aprendendo e até conteúdos diferentes para estar analisando. E os pais dele sempre encorajavam ele a se aventurar fora dessa cidade, o que influenciou ele a ter algumas experiências importantes que futuramente influenciaram para a criação da teoria. Então, já tendo contextualizado sobre a infância, passar direto para a graduação. Primeiramente, ele se graduou em psicologia pela University of British Columbia em 1949. Foi a primeira graduação do homem. Em 51, ele fez o mestrado e já emendou num doutorado na Universidade do Estado de Iowa, que na época era o epicentro da psicologia teórica, e concluiu em 1952. Ainda em Iowa, ele conheceu a esposa, a Virginia Varnes, e ele teve duas filhas. Então, durante esse doutorado, principalmente, ele foi influenciado pelo behaviorismo e pela teoria da aprendizagem. Focou bastante na investigação de fenômenos psicológicos, atrás de testes experimentais, e após a formatura, ele se candidatou ao estágio de pós-doutorado no Wichita Guidance Center. E em 1953, ele começou sua atividade de professor em Stanford, onde ele permaneceu o resto da vida. Então, passando sobre as teorias dele, em 1953, quando ele começou a lecionar na Universidade de Stanford, ele já começou a ter um construto da ideia que ele teria para a principal teoria. E no início da década de 60, ele propôs a teoria da aprendizagem social, que eventualmente foi modificada, teve outra denominação, e em 86 passou a ser a teoria cognitiva social. Vou falar um pouco sobre as premiações que o Bandura recebeu ao longo da vida. Ele foi eleito para a Ordem do Canadá, que é a maior honra para realizações nacionais distintas, e é dada pelo primeiro-ministro. E também é a maior condecoração honorária, aqueles considerados exemplos da nação. A Medalha Nacional de Ciências, que foi dada quando ele ainda era vivo, e foi visto que ele é o psicólogo vivo mais eminente e o quarto mais citado de todos os tempos. E esse é o prêmio científico mais prestigiado nos Estados Unidos e foi concedido pelo presidente Obama. Em 73, ele foi nomeado presidente da Associação Americana de Psicólogos, a APA. Em 80, ele recebeu o prêmio por contribuições científicas distintas. Nesse mesmo ano, ele foi nomeado presidente da Western Psychological Association. Em 2008, ele ganhou o prêmio Gramier por suas contribuições à psicologia. E para finalizar, eu vou falar um pouco sobre as obras dele. Entre os livros mais importantes publicados e repassados, né, a espanhol e português de Bandura estão a Modificação do Comportamento por meio de procedimentos de modelagem, que ele fez em 72. Trata sobre a modelação, que é o processo de modificação comportamental e que envolve imitação, que a gente já vai voltar para falar mais sobre. Temos também o Social Learning and Personality Development, que ele fez com Richard Walter em 1977. Para quem não sabe, Richard Walter é um autor, educador, roteirista, comentarista, consultor e presidente do programa de pós-graduação em roteiro da Universidade de Califórnia, em Los Angeles. E esse livro trata sobre a aprendizagem no meio social e no grupo, além das influências e motivações. E o Principles of Modification of Conduta, que ele fez em 83, que trata sobre desvios e modificações de conduta. E no mais seria isso. Então, a aprendizagem
Por observação, ela ocorre porque o ser humano ele é muito flexível, possui capacidade de aprender uma grande quantidade de conceitos, habilidades e comportamento por meio da experiência direta, que seria a nossa própria experiência, e por observação, que é a experiência do outro. E a aprendizagem por meio de observação pode ser mais eficaz do que pela experiência direta, porque a experiência direta ela leva mais tempo, ou seja, ela torna o nosso repertório de aprendizagem mais escasso. E também 90% da nossa aprendizagem é por meio de observação, ou seja, pela experiência de outras pessoas. Agora um pouco sobre a modelagem. Então, essa aprendizagem ela ocorre através de um modelo e se trata de ser através de imitações. E também a modelagem ela acontece o tempo todo e ela é tão involuntária que passa despercebido. Então, é através da modelagem que aprendemos a realizar comportamentos úteis e valorizados em nosso ciclo social e que aprendemos a não seguir comportamentos inadequados ou inúteis. Então, a modelagem, ela nada mais é do que aprender a fazer ou não fazer, o que aprender a fazer ou não fazer, baseado nas observações das pessoas que estão à nossa volta, ou seja, as pessoas modelos, né, que nada mais é do que quem participa do nosso ciclo diário. Dentro da teoria social ou por modelagem de Bandura, existem 4 fatores essenciais. Que o primeiro é a atenção, que para que um comportamento seja imitado, ele precisa chamar a nossa atenção, despertar alguma maneira nosso interesse e o dos nossos neurônios espelhos. No nosso dia a dia, observamos muitos comportamentos, mas nem todos são do nosso interesse. Então, aqui ele quer falar que para que possa ocorrer essa aprendizagem, a gente precisa ter prendido a nossa atenção para armazenar o conhecimento, né? O segundo fator é a retenção. Toda a informação que foi aprendida durante a observação precisa ficar retida na memória. Todas as representações sensoriais, bem como seus significados e sentidos, precisam estar disponíveis para que possa ser ativado nas situações pertinentes, ou seja, que possam ser ativados, acessados com facilidade para que assim possa ser realizados ensaios mentais, que, que é onde ensaiamos tudo isso que aprendemos de forma mental e decidimos onde e quando vamos colocar em prática. O terceiro fator é a produção, que convertemos essas representações cognitivas em ações, caso seja realizado algum comportamento novo. Ou seja, aqui é normal que surge aquelas dúvidas de será que estou fazendo certo, será que esqueci algo. Sempre que vamos colocar algo em prática que ainda está muito no nosso consciente, surge essa insegurança, né? Até que ela passe a ser algo inconsciente, assim como andar, comer, respirar, enfim. O quarto e último fator é a motivação. A motivação é um motor, é a vontade de realizar determinado comportamento que vemos nas outras pessoas. E aqui tem um exemplo bem dentro da aprendizagem que Bandura fala que quando o aluno está aprendendo, está em ambiente escolar, muitas vezes falta motivação, incentivo vindo do professor. Por isso, o aluno acaba entrando em uma defasagem de conhecimento, né? Por deixar de fazer uma atividade ou não querer aprender determinado conteúdo, sendo que normalmente quando é gerada uma motivação,
isso flui e o aluno consegue ter proveito dentro da disciplina. Então, as principais aprendizagens para Bandura é a observacional, ou seja, que é o por meio da modelagem, né, que foi tudo que foi visto até agora, e de forma ativa, que nada mais é do que a experiência direta. Outra parte da teoria é a reciprocidade triádica, que pode ser considerada uma das principais fontes, né, dentro dessa teoria. E a reciprocidade triádica ela é o conceito central da teoria. E esse conceito sustenta que as ações humanas são resultados de 3 variáveis, sendo elas a pessoa, que é usado por Bandura para se referir a variados componentes da cognição humana, ou seja, a capacidade de memorizar, prever, planejar, julgar, aprender, enfim, tudo que está voltado à cognição. A segunda variável é o ambiente, que se refere a tudo que é externo à pessoa, como objetos, clima, acontecimentos, outras pessoas e tudo que acontece ao nosso redor. E esse fator, eles interagem com a nossa cognição e também com o nosso comportamento. E o comportamento é a terceira variável. Então, o comportamento ele é utilizado para se referir ao comportamento e atos realizados pela pessoa em si, na sua singularidade. E o comportamento ele não engloba o comportamento de outras pessoas, né? Porque as outras pessoas estão incluídas na variável ambiente. Então, podemos dizer que dentro da reciprocidade triádica, as minhas ações são resultados da interação da minha cognição, do ambiente em qual estou inserida e do meu comportamento. É tudo único da pessoa, nada que venha de meio externo. E o termo reciprocidade triádica ele vem porque tem que haver uma reciprocidade entre o comportamento, a pessoa e o ambiente. Então, eles estão o tempo todo se comunicando de forma recíproca e triádica porque são 3 variáveis. Então, temos também a autoeficácia, que são as crenças que temos a respeito das nossas capacidades para realizar uma ação, ou seja, aqui é a forma em que vemos as variáveis da reciprocidade triádica, que o certo seria ver de forma positiva e assim teremos resultados positivos. E existe também a autorregulação, que a autorregulação ela é a capacidade de regular o próprio comportamento, ou seja, ao estabelecer objetivos a serem conquistados, criamos um estado de desequilíbrio, pois passamos a valorizar algo que não temos. E para a Bandura, é essencial gerar esse desequilíbrio do lugar em que eu estou e do lugar em que eu quero estar, para se colocar em ação do mundo. E dessa forma, movimentamos nossas habilidades e esforços e exercemos no processo de autorregulação. E esse processo de autorregulação ele acontece quando é afetado por fatores ambientais, ou seja, externos, e os fatores internos, que seria a pessoa, o comportamento. Bandura fez o experimento do João Bobo, que nada mais é que aqueles bonecos infláveis que quando você bate ele volta, e como o foco desse experimento era ver como as crianças reagiam ao ver alguém agredindo fisicamente e verbalmente o brinquedo inflável. Uma das lições desse experimento é que ao perceber que os adultos não eram punidos ao agredir, as crianças repetiam o comportamento agressivo. Bandura testava também o quanto as pessoas causam efeito uns nos outros na questão da aprendizagem, seja de forma negativa ou positiva. Por exemplo, quando você entra numa sala de aula e vê seus colegas mexendo no celular e não prestando atenção na aula, você vai mexer no celular também ou vai prestar atenção? Segundo Bandura, mesmo que alguém diga que não é influenciável, no meio social afeta sim o comportamento. Nesse exemplo do celular, mesmo que você não pegue o celular para mexer, você vai se questionar o porquê
que ninguém está prestando atenção, se o professor realmente é bom, o que também influencia nesse sentido dos alunos mexerem ou não no celular, porque se a aula tiver dinâmica, tiver divertida, interessante, com a participação de todos, ninguém vai estar mexendo no celular. Então, cabe aos educadores tornar o método de ensino mais ativo.